Então eu comecei a orar e pedir para Deus, e coisas que eu não entendia, eu fui buscar nos homens de Deus, né? Pedi uma direção, uma orientação, e aí Deus foi me dando entendimento. Antes de ler a Bíblia, orar, né? Para que Deus venha repreender o inimigo e nos fortalecer. E a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, eu busquei uma direção. Porque assim, pastor, você não pode abrir a Bíblia em qualquer lugar e começar a ler. Não dá para fazer isso, porque a Bíblia é um livro, e sendo um livro, ele tem um começo, um meio e um fim. Então, se você pega a Bíblia e abre ela em qualquer lugar, de qualquer jeito, e começa a ler, seu pensamento vai ficar vazio. Certa feita, um primo meu, ele chegou para mim dizendo para mim um negócio que eu fiquei perplexo, né? Que ele tinha ouvido na igreja dele. Ele chegou para mim e falou assim: ô José, uma vez salvo, sempre salvo. Eu falei: oxe, que é isso, rapaz? Não, uma vez salvo, sempre salvo. Você aceitou Jesus ali, se arrependeu dos pecados, aí você já está salvo. Você pode errar, pode cair, pode fazer o que você quiser, mas você não se perde mais. Eu falei: rapaz, você precisa ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz assim: ainda que você tenha feito uma montanha de coisas boas, né? Se você se desviar do caminho do Senhor, Deus não vai se lembrar de nada daquilo que você fez. Como é que esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo? Isso é besteira. Não, mas você quer saber mais do que o pastor que está ministrando lá, que não sei o que lá? Eu falei: Júnior, eu não sei, mas na Bíblia está dizendo isso. Eu acho que você deveria ler mais a Bíblia ao invés de ouvir, né? E aí, num desses questionamentos, ele chegou, me chamou um dia, falou assim: olha, vem aqui, vem dar uma olhadinha nesse vídeo, na ministração do culto da igreja de hoje. Aí eu falei: amém, vem ouvir. Eu peguei e fui. Parei para ouvir, que a gente tem que dar crédito, a gente tem que ouvir. A gente não pode ser aquele tipo de pessoa: não vou ouvir porque isso não é de Deus. Para com isso. Você tem que ouvir para você também saber onde você pode orientar a pessoa. E quando ele começou a me mostrar a ministração dessa pastora, ela dizia assim: irmãos, não precisamos jejuar mais. Irmãos, não precisamos mais de vigília. Irmão, não precisamos mais de orações longas. Porque o Senhor Jesus, ele já morreu em nosso lugar, e está escrito aqui em Romanos capítulo 1, está escrito assim: em mudar a verdade de Deus em mentira. Aí eu falei: oxê, então, irmão, não precisa mais dessas mentiras. Aí eu falei: Júnior, pelo amor de Deus, irmão, desliga esse seu aparelho aí. Eu vou te mostrar uma coisa aqui na palavra do Senhor. O que essa mulher está pregando, o que ela está falando, tirou um trechinho da Bíblia, mas totalmente fora do contexto. Isso não tem nada a ver. Quando a Bíblia fala em Romanos capítulo 1, versículo 18, ele fala que o homem, por não adorar o Deus invisível, pelas coisas que ele faz, pelas coisas que existem, que é inegável, que não poderia ser uma outra pessoa que faria isso, senão Deus. Eu falei: olha, e o que ela está dizendo, o que está dizendo aqui é que o homem, em vez de adorar Deus, começou a adorar ídolos. Deus abandonou o homem às suas próprias paixões. O que tem a ver isso com aquilo que ela está ministrando, meu irmão? Abre os teus olhos, começa a ler, aleluia, porque se você não tem entendimento, se você vem para a igreja hoje, você senta naquele banco ali, você ouve uma palavra do pastor, Deus revela, Deus cura, Deus faz, mas se você não entende que você tem que ter conhecimento desse Deus, intimidade com esse Deus, a sua mente se torna uma mente vazia. E futuramente, você é uma das pessoas que facilmente, diante de uma dificuldade, diante de uma luta, você se desvia da igreja e sai falando mal dos membros dessa igreja. Sabe por quê, irmão? Porque você ainda não entendeu que é o teu relacionamento de intimidade com Deus. Que você tem que buscar esse relacionamento. Porque assim, no livro de Oséias, né? Está escrito lá, não precisa abrir não, mas eu vou dizer para vocês. Oséias, profeta do Senhor, no versículo 4, versículo 6, ele diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. É isso que Deus quer fazer hoje, irmão. Deus quer trazer a você, que não tem ainda esse entendimento, desse relacionamento tão importante com Deus. Deus quer fazer com que você, hoje, a partir de hoje, Deus não está falando isso para fazer amanhã, não, é para fazer hoje. É para você separar um tempo de qualidade, é para você começar a ler a tua Bíblia, é para você começar a buscar o conhecimento de Deus. Aí você fala assim: mas como, irmão? Eu vou abrir em que lugar? Você acabou de falar que não pode abrir a Bíblia de qualquer jeito. Eu vou dizer para vocês o que eu aprendi com a minha experiência
com relação à leitura da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia através do Novo Testamento. E o Novo Testamento ele vai falar da vida de Jesus, dos apóstolos, vai falar o que Deus fez através de Jesus, e depois quando Jesus ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, né? Veio o Espírito Santo, ele viu o Espírito Santo. Então o povo dele, a igreja foi cheia desse Espírito Santo e começaram a viver coisas extraordinárias, começaram a viver coisas sobrenaturais. Aleluia! Então, a partir dali eu falei, poxa Deus, como é bacana. Aí depois veio Paulo falando das experiências dele. E é algo que você tem que entender. Você começa a ler a Bíblia, leia ela como um livro. Leia ela, começa lá de Mateus, você vai ler Mateus, leia como livro para você entender a história. E a partir do momento que você vai lendo, você vai entendendo a história, o Espírito Santo ele vai revelar para você nas entrelinhas de que forma ele quer que você viva, de que forma ele quer que você haja. Mas agora entenda só, se você não entender que você tem que ter esse relacionamento com Deus, você vai se tornar uma pessoa vazia. Diante de uma luta, diante de uma dificuldade, você vai chutar o balde, irmão. Eu tô vendo tanta gente hoje desviada da presença do Senhor. Por quê? Porque ele achou que você ser um cristão é você ir numa igreja, levantar a mão, aceitar a Jesus e você ouvir a palavra e você sair dali da igreja e a partir dali você não tem mais nada que fazer com Deus. Aí você ora 5 minutinhos, aí você fala, poxa, eu já falei com Deus. Eu quero te dizer, irmão, para você que ainda não tem o hábito de orar, quando o Senhor Jesus ele estava lá no monte antes de ser crucificado, ele levou com ele alguns apóstolos, e ele falou assim, ficai aqui enquanto eu vou lá orar, eu vou lá falar no particular com o Pai. E quando ele voltou, os apóstolos estavam ali dormindo, e ele falou, mas por nem uma hora pudesses orar? Eu vejo pessoas que quando elas ajoelham para orar, ela ora 5 minutos e já sai correndo, irmão. Como é que você quer criar relacionamento com Deus assim? Sem ler, sem conhecer Deus, sem orar. Então, eu entendo assim, irmãos, eu fiquei pensando, eu fiquei orando, eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu ministre lá hoje, na rádio? Porque, Senhor Deus, eu não vou na minha força, porque eu sou fraco, eu sou limitado, eu não tenho nada. Né? Mas eu estou aqui para servir ao Senhor. Eu estou aqui, Deus, para fazer a vontade do Senhor. E Deus colocou isso no meu coração para falar com a igreja. É tempo de relacionamento. E aproveitando, irmãos, eu queria falar com esses irmãos que, de alguma forma, perderam o prazer, perderam a alegria de estar na casa do Senhor. Aqueles que hoje você fala com uma pessoa, ô irmão, hoje eu conversei com um rapaz, né? Foram fazer um serviço na minha casa, e aí chegou um rapaz, ele começou a conversar comigo, eu falei, ele é crente. Aí eu virei e falei assim, então, mas você é cristão, né? Aí ele falou assim, sou sim, graças a Deus, Deus é bom. Aí eu falei, o dono da empresa aqui também é cristão também. Você percebe quando a pessoa ela é cristã pela postura dela, pela palavra, né? E a gente comentando, ele falou que havia perdido o pai fazia 2 meses para a Covid, mas ele falou, Senhor, que seja feita a tua vontade, que o Senhor console o meu coração, né? E que não me deixe sentir tanta falta de meu pai, mas eu sei que um dia eu estarei com ele, porque a vida da gente aqui é só um sopro. A gente vive com tanta preocupação, pastor. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que arrumar carro, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho, né? E a gente vive com aquela ansiedade do dia de amanhã, mas quem garante que o dia de amanhã vai chegar para mim? Vai chegar para vocês que estão aqui na rádio, para vocês que estão nos ouvindo? Quem é que garante, irmão? Quem é que garante que a gente não vai para a rua e de repente vem uma bala perdida? A gente vai para a rua ou é atropelado? Então, é tempo da gente se conscientizar que a gente não pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. O relacionamento com Deus é todo dia. Então, assim, eu ainda perguntei, Deus, você não tem algo assim mais legalzinho para falar para as pessoas, né? Algo para fortalecer, para dar um bom ânimo, mas Deus falou, não, mas é isso que eu quero que você fale. Então eu estou aqui para falar o que Deus mandou falar. E eu tenho um recado para aqueles irmãos que não querem se